Oi, olá. Então, lei e humanismo. Sabe, eu queria ter escrito esse título assim: Lei traço humanismo. Como assim andassem juntas, fossem a mesma coisa, lei e humanismo. Falar em legislação, em leis, significasse a mesma coisa que falar em humanismo. Mas infelizmente não é assim. Todos os países, eu diria até que todos os grupos sociais, e mais ainda, até as tradições, as ordens religiosas, todos têm uma espécie de lei. Quando são grupos muito pequenos, às vezes não está por escrito, tá? Como na família, por exemplo. Às vezes não está por escrito. É assim, por uma espécie de tradição. Mas essas leis, esses códigos de normas, não significam necessariamente humanismo. Humanismo, na verdade, nem foi uma descoberta exatamente da política, uma construção da política. Foi a política é que foi aprendendo dos verdadeiros autores do humanismo. Eu cheguei a esse título e essa reflexão a partir das Senhas Diárias de hoje, que trabalha muito essa temática do Evangelho como julgamento. Evangelho como salvação, Evangelho como julgamento. Julgamento que favorece aos que são oprimidos e julga com rigor os opressores. Sim, o humanismo tem a ver com a fé cristã, mas com a fé cristã a partir dos profetas do Antigo Testamento, que anunciavam a justiça de Deus que liberta os oprimidos e também denuncia o pecado dos opressores e diz que essa justiça de Deus que liberta os oprimidos, os salva da tirania, da opressão, ela também julga e condena os opressores, digamos assim, os maus, os que não amam, os que odeiam, os que fazem guerra, os que exploram, os que não se importam com a opressão contra os pobres, contra os explorados, contra os oprimidos. Esses opressores que muitas vezes fazem leis para beneficiar a sua opressão e exploração. Então, a lei do Evangelho é humanista, se coloca a serviço da libertação dos oprimidos. E a lei dos opressores, ela beneficia a opressão e a situação de exploração, de marginalização, de exploração. Então, lei não, infelizmente, não significa a mesma coisa que humanismo. E o humanismo, ele é uma construção, sim, a partir de Jesus Cristo, dos profetas, mas não só. Vem de fora. Inclusive dos críticos da religião. Lutero que fez a reforma luterana,
ele conhecia um humanista de Portugal e se aproximou dele por causa do seu humanismo. E agora eu esqueci o nome dele. E no final se distanciou porque o humanista não era tão cristão que o Lutero pudesse trazê-lo para dentro da sua teologia. Mas o Lutero também, de certa maneira, começou a se tornar humanista, porque ele disse, não, nós temos que ler a Bíblia a partir do amor aos seres humanos, e não a partir das normas legais daquele catolicismo medieval que explorava os seres humanos e os mantinha oprimidos, ignorantes, escravos das monarquias, dos reis e das famílias consideradas nobres. Eram isso mesmo, eram escravos. Mantidos na escravidão por argumentos, leis, normas religiosas. Mantidos na ignorância para não verem a sua escravidão a que estavam submissos. Sendo explorados o tempo inteiro pela religião. E não só financeiramente explorados, mas mentalmente explorados, espiritualmente explorados, emocionalmente explorados. O humanismo surgiu com os poetas. Eles não só diziam que o ser humano é bonitinho, que coisinha bonita, romântica, mas diziam, não, o ser humano carrega em si um valor intrínseco, que é a sua criatividade, sua liberdade, suas diferenças. São valores insubstituíveis, que não podem ser abafados, que têm que ser valorizados e que se deve desejar que eles se desenvolvam plenamente. Os filósofos, dizendo que cada ser humano é um valor em si, individual, máximo na sua individualidade. Por isso, a Revolução Francesa tinha o seguinte lema: liberdade, igualdade e humanidade. Alguns dizem fraternidade, não está errado. Fraternidade seria mais a solidariedade entre as pessoas, os seres humanos, e inclusive fraternidade na própria construção das leis, mas diz liberdade, igualdade, humanidade. Humanidade se referindo ao valor intrínseco de cada ser humano e da humanidade em geral. Ao valor do indivíduo e suas liberdades. Muitas leis são opressivas e desumanistas, não existe a palavra, desumanitárias. Por exemplo, a escravidão estava escrita na lei do Brasil e de outros países. O racismo estava escrito nas leis da África do Sul, nas leis da Alemanha nazista, nas leis dos Estados Unidos, com a segregação que ainda existiu oficialmente, legalmente, até 1970. Em 63, na verdade, ali com um grande movimento do pastor, doutor, filósofo, poeta Martin Luther King, ali é que começou a derrota das leis segregacionistas nos Estados Unidos.
O humanismo de Gandhi na Índia, produzindo a independência do povo indiano, com a sua não violência. Para alguns, o humanismo assim, quase é uma coisa instintiva. Nem leu sobre o humanismo, já está neles. Porque aprendeu por via religiosa, pela filosofia interna que já vem desde da sua família, ou pelo seu próprio pensamento, reconhecendo em cada pessoa seu valor, e esse valor não pode ser oprimido, abafado, destruído. As pessoas já são humanistas por si. Às vezes são enganadas pelos não humanistas, pelos desumanitários. E a desumanidade está presente. E muitas vezes as leis são desumanitárias. Mas o humanismo produziu uma carta espetacular, que é a Carta dos Direitos Humanos. Quando as leis de um país enfrentam e desrespeitam a Carta dos Direitos Humanos, alguma coisa muito terrível está acontecendo. Quando a política não é humanista e desrespeita e busca o desrespeito às Cartas dos Direitos Humanos, alguma coisa está errada. Tem gente que quer manter a opressão. Mas, felizmente, nas democracias se discute as leis. Elas têm que ser votadas. Por isso, o humanismo, para se tornar lei, é preciso que ele seja um movimento político da sociedade. E a partir dos humanistas e principalmente dos oprimidos das sociedades. Existe como fazer isso, fazer que a lei seja irmã, igual, seguidora do humanismo. A Alemanha teve vários filósofos humanistas, entre eles Sartre e Simone de Beauvoir, que são muito combatidos pelos moralistas. Lei que eu possa escrever na próxima vez que falar sobre isso. Lei / humanismo. Lei igual ao humanismo. Isso se torne verdade, porque nem sempre a coisa funciona assim. Podemos ver isso nas leis que regulam a economia. O quão desumanas ainda são, né? Um bom dia.